Olá pessoal, tudo bem? Há pouco tempo eu publiquei um vídeo com as mudas que eu comprei pelos gardens aqui da minha cidade no iniciozinho do outono. E naquele vídeo eu deixei de mostrar uma muda para vocês. E foi intencional. Por quê? Porque como foi uma das mudas que veio num vaso muito pequeno, para proteger as raízes durante o inverno, eu preciso trocar para um vaso maior, né? Para um vaso que tenha um volume maior de terra, porque isso vai ajudar a preservar as raízes do vento e principalmente do extremo frio. E como eu preciso fazer esse transplante, eu achei que seria um momento oportuno, um momento bem legal, para conversar com vocês também sobre uma técnica que é conhecida, né, por muitas pessoas como o falso transplante, mas que, na verdade, de falso não tem nada. Eu já vou trazer a muda para cá para mostrar para vocês e a gente vai conversando durante o processo que eu vou fazer de troca de vaso e também conversar com vocês um pouquinho por que eu considero que o falso transplante, na verdade, não é falso. É um transplante como outro qualquer. Bom, pessoal, essa daqui é o cedro, tá? Que eu comprei, foi uma das plantas que eu comprei durante o outono aqui. É uma planta relativamente, uma árvore muito comum nessa região. A maior árvore conhecida dessa espécie na América do Norte tem aproximadamente 35 metros de altura por 1,80 de largura. Então ela forma um cone, né? Bem comprido, mas não muito largo. E essa planta aqui, como vocês podem ver, ela está muito bem, apesar de ter ficado no cantinho ali no garden. Ela foi muito bem tratada porque esse garden em especial, onde eu comprei essa muda, eles têm uma área muito aberta, então as árvores elas permanecem basicamente o dia inteiro ao sol, são regadas mais de uma vez por dia, às vezes, elas recebem muito vento, então elas estão realmente expostas à temperatura externa, né? Com chuva, sol, vento, enfim, tudo mais que uma planta venha precisar. E o mais incrível, eu vou filmar aqui de pertinho para que vocês possam ver, até porque eu acho pouco provável, né, que a essa distância na câmera dê para enxergar alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui a estrutura para vocês. Como eu não vou mexer nas raízes, eu não sei se são realmente duas árvores aqui, tá? Ou se é uma mesma árvore que se ramificou em dois galhos, tá? Em dois troncos, na verdade. Mas isso é uma coisa que eu só vou descobrir quando vier a primavera, que aí sim vou poder mexer nessas raízes aqui com calma, tá? Também conhecida como Thuya occidentalis. Muito bonita essa árvore aqui quando ela está num porte muito grande. Aqui as agulhinhas dela. Essa planta aqui, ela tem mais ou menos uns 60 centímetros de altura, aproximadamente, e custou apenas $1. Exato, $1. Esse tipo de árvore, ele é muito utilizado para fazer cerca-viva, né, para fazer, às vezes, eles são plantadas também como uma forma de criar uma privacidade maior, né, para as casas principalmente, só que normalmente em tamanhos maiores. Então, normalmente esse tamanho aqui menor, ele é muito utilizado para cerca-viva. E da mesma forma que eu falei com vocês naquele outro vídeo, quando chega no outono, quem tinha que fazer obra já fez, quem tinha que fazer alguma manutenção já fez. Então essas plantas elas começam a não ter muito saída. Para vocês terem uma ideia, lá na primavera, essa mesma planta ela estava ali em torno de $15, $18. Então vocês veem a diferença que é no outono
né? Porque senão o garden teria que estocar em algum lugar e normalmente eles utilizam um espaço, né? Como sendo um espaço de multiuso de acordo com a temporada. Então, na época de venda de planta, o espaço é utilizado para isso. Muitas vezes, né, quando sai essa época, a gente está chegando próximo do Halloween, então eles acabam utilizando o espaço para vender enfeites, decorações de Halloween, e agora a gente já está há 2 meses do Natal, mas já em processo de venda, enfim, de enfeites e tudo mais para o Natal. Essa árvore aqui, no tamanho que ela tá, ela pode até ser enfeitada também para ser uma árvore de Natal pequenininha. Ela fica muito bonitinha também. E, como vocês podem ver aqui, ó, eu consigo, né, praticamente envolver o vaso aqui com a minha mão. É um vaso muito pequenininho, então realmente eu preciso fazer um transplante dessa árvore para um vaso maior. Bom, agora vamos lá. Transplante. Por que eu falei que eu não gosto de chamar de falso transplante? E eu acho que o uso da palavra falso está errado. Porque assim, eu vou colocar aqui, ó, o que a gente entende, de acordo com o dicionário, transplante de plantas. Como vocês viram, transplante de plantas é você fazer a troca do vaso dela. Então, é você colocar ela, mudar ela de um vaso para outro. Não importa se eu estou ou não mexendo com as raízes. Normalmente é dito falso transplante quando a gente está fazendo o transplante da planta, mas sem mexer no torrão. Mas é um transplante. Um falso transplante seria isso aqui. Eu tenho a minha árvore, aqui está o vaso dela, eu tirei ela do vaso, eu coloquei ela no mesmo vaso. Isso é um falso transplante, porque eu não mudei ela de vaso. Aí caberia até o uso do falso, tá? Mas sendo um transplante para um outro vaso, é um transplante. E por que eu estou citando isso? Porque recentemente algumas pessoas que me seguem vieram me consultar porque são iniciantes, não tinham entendido exatamente o que vinha a ser um falso transplante e me perguntaram se podiam mexer nas raízes, se era para fazer por um vaso diferente, o que era. Eu falei, não, olha só. O que normalmente é dito como... O importante é o seguinte, você vai transplantar para um novo vaso, mas você não vai mexer no torrão. Então o torrão, você não quer mexer nas raízes. As raízes vão permanecer intactas. E aí eu vou mostrar uma maneira simples de fazer isso, que eu normalmente faço, é muito simplesinho, de você usar o próprio vaso que veio como um molde, né? Para você poder moldar a terra que você, enfim, que você vai estar colocando a tua árvore. Então, quando a gente fala transplantar, e principalmente para os iniciantes, é bom que a gente seja um pouco mais claro. Então, que a gente diga, transplante o seu bonsai ou a sua muda para um outro vaso, mas não mexa no torrão, deixe as raízes intactas, porque faz uma diferença muito grande, principalmente para quem está começando. Então, vamos lá que eu vou pegar o vaso aqui, vou começar a colocar a terra dentro e vou mostrar para vocês uma técnica simples, um processo simples, certamente muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, eu espero que ajude. Bom, esse aqui é um vaso, ele até está sujo porque, enfim, ele tinha um tomate que estava aqui dentro, que morreu, então eu aproveitei para tirar e eu vou colocar aqui um substrato novo, tá? Então, praticamente o que eu vou fazer? Eu vou completar ele de terra aqui em cima e aí, em dado momento, eu vou colocar esse vaso aqui e aí vou usar esse vaso aqui como molde, para que eu possa simplesmente tirar minha muda daqui de dentro e colocar ela num vaso novo, sem precisar ter nenhum tipo de intervenção aqui com as raízes dela, tá? E aí ela vai ficar aqui no espaço certinho, sem que eu precise fazer muita coisa. Então, quando a gente não quer mexer no torrão, se for possível, é legal a gente utilizar o vaso, né, original como uma forma de moldar, né, o substrato para o qual a nossa árvore está indo. E aqui, ó, vou mostrar bem de pertinho agora. Oh, meu Deus, o foco não ajuda.
Pronto, aqui ó, $1. Uma pichincha, uma planta dessa qualidade por esse preço realmente. Então vamos lá para o transplante. Bom, gente, é claro que o meu intuito aqui não era realmente simplesmente mostrar a mudança, né, o transplante de uma árvore, de um vaso pequeno para um vaso maior, né, até porque não faria sentido eu desperdiçar o tempo de vocês com uma coisa que todo mundo sabe fazer. O intuito aqui realmente era mostrar para vocês uma das plantas que eu adquiri recentemente e também trazer um pouco a discussão essa questão do porquê chamar um transplante, que é um transplante, sem mexer no torrão, ou seja, sem fazer qualquer tipo de intervenção com as raízes, de deixar as raízes intactas, né? Chamar esse transplante de falso, porque não é um falso transplante. E chamar um transplante que a gente não mexe nas raízes, que a gente não mexe no torrão, de falso transplante, está errado, está equivocado. Tá? Como eu mostrei para vocês, né, o entendimento da palavra transplante é a mudança de um vaso para o outro. Então o que eu fiz aqui é um transplante. E colocar um falso, como eu comentei no início do vídeo, seria se eu tirasse e colocasse no mesmo vaso. Aí realmente é falso, porque para ser um transplante, pressupõe-se a troca do vaso. Como eu não troquei, até caberia. Então, enfim, acho que é bom e que a gente realmente discute a utilização de alguns termos para que a gente possa incentivar a disseminação da arte do bonsai no Brasil, pelo mundo e, de preferência, com a utilização das terminologias corretas. Tá? Então é importante que fique claro que quando se vai fazer um transplante que a gente não quer tocar nas raízes, por alguma questão, não se pode mexer com as raízes no momento, não é um falso transplante, mas sim um transplante sem mexer no torrão. Não vou brigar com quem quiser continuar utilizando o termo falso transplante, eu espero que vocês não briguem comigo, mas quem quiser de repente conversar comigo, discutir, colocar o seu ponto de vista, por que acha que deveria ser correto chamar dessa maneira, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. É só vocês deixarem os comentários aqui embaixo, que eu prometo que eu respondo todo mundo, tá bom? Vou até colocar um fundo assim, falso transplante, técnica milenar, que vai ficar bem legal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.